Mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estão de boa aqui, descansando aqui no meio das minhas babosas, sábia, em espanhol. Tava aqui raciocinando sobre a predestinação ou livre-arbítrio. Será que pode existir os dois ao mesmo tempo? Segundo muitos religiosos, acreditam que existe a predestinação, que o Eterno, o grande arquiteto do universo, Yod, Re, Vav, Re, ou Yorvá, que segundo ele predestinou o desfecho da humanidade. É comum, muitas vezes, nós conversando com um morador de rua, alguns deles dizem: olha, Deus me predestinou para estar aqui na sarjeta, pedindo ajuda, catando reciclagem para sobreviver. Deus me predestinou para isso. Me predestinou o dono do supermercado estar milionário, tendo muita grana. Será que isso é correto? Óbvio que não. Seria injusto o Eterno predestinar que suas criações humanas, os filhos adâmicos que somos nós, para que alguns, predestinados para não ter o que morar, o que comer, e outros esbanjando muita grana, viajando, andando de iate, surfando. Seria muita injustiça da parte do Eterno, correto? Ou seja, existe um tipo de predestinação que é a predestinação profética, tipo quando o Eterno narrou lá no grande Torá, em Gênesis 3,15, o Eterno, censurando aquele opositor que o traiu lá no Éden. Deus falou que eu vou gerar uma semente, tu ferirás o calcanhar da semente, e a semente vai esmagar a sua cabeça, que é a primeira e a última profecia. A primeira profecia citada pelo Eterno e a última que vai ser cumprida lá no final do primeiro de muitos reinados milenares, quando o Messias Mashiach, o mesmo Jesus, o Emanuele, passar a administrar esse planeta como o reino filial e secundário da sede matriz. Pois bem, predestinação ou livre-arbítrio? Ser ou não ser? Eis a questão. Exemplo, lá na criação dos nossos pais biológicos, Adão, conhecido como Adão, lá tinha duas árvores em especial, além de todo o pomar frutífero. Tinha uma árvore da vida, onde Adão e sua companheira recebeu a ordem de comer à vontade, para manter aquela juventude e a manutenção física, E Deus tinha dado a ordem antes, Gênesis 1:28, para que eles procriassem e enchessem o planeta de humanos eternos biológicos, eternos sim, imortais não, com manutenções contínuas. E essa árvore da vida, ele comia literalmente, para manter a juventude, além de todos os frutos ali do pomar do jardim. Também ali tinha uma segunda árvore, chamada árvore do que é certo do que é errado, do bem ou do mal, conforme diz alguns religiosos. O Eterno deu a ordem, dizendo para não comer do fruto. No dia que comer, morre. Ou seja, essa árvore com certeza foi o ponto do livre-arbítrio, até onde o casal podia chegar ou não. Se existe o livre-arbítrio para a humanidade, não existe a predestinação. As duas não andam juntas. Agora, os religiosos, com informações equivocadas, acreditam nas duas. Eles falam que existe o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, existe a predestinação. Isso é irrelevante, o raciocínio desse que os religiosos usam e ensinam aos seus adeptos. É óbvio, para provar que não existe a predestinação, comum da humanidade, o Eterno deixou lá o livre-arbítrio, uma chance para o humano, Adão,
querer ser ou não seus parceiros. E hoje nós temos livre-arbítrio de querer ser ou não parceiro do Eterno. Yod, Yud, He, Vav, He, também conhecido como Yorvá. E exercer fé no sacrifício resgatador de seu filho, o Messias Mashiach, o Manuel, o mesmo Jesus em português. Mas a letra J entrou no alfabeto e uns 525 anos para cá, Jesus é o mesmo Messias. E ele já está lá no céu, na sede da matriz, com a sua assessoria, né? Mais de 90% dos 144 mil já está lá, pronto, para vir administrar esse planeta como reino filial da matriz. Então hoje nós temos livre-arbítrio de vir querer ser ou não parceiro dele. Esse papo aí de predestinação, mano, predestinar é sinônimo de programar para executar uma tarefa. Tipo um robô. Um robô tem as suas tarefas predestinadas ou programadas para executar determinadas tarefas. Exatamente. Muitos caras fazem teologia, escatologia, ainda não pegou o ponto alto do conhecimento do todo. Simples assim. Então não existe predestinação em hipótese alguma. A predestinação é como se fosse um ventrículo usando um boneco cheio de cordas, manipular ou programar um robô no controle remoto para que o robô execute algumas tarefas. Predestinar, sinônimo de programar. E nós não fomos predestinados. Isso é irrelevante. O Eterno predestinar alguns humanos para ser salvos e outros não. Predestinar para uns ser ricos, milionários, e outros moradores de rua. Exatamente. Todos os humanos têm a chance do convite de exercer fé no sacrifício resgatador de Jesus, o Messias, o Mashiach, o Emmanuel, o tronco de Jessé, o descendente de Davi, conforme lá narra Apocalipse 22, 16, parte B. E hoje estou aqui de boa aqui na minha rede, aqui na área de serviço aqui, na lavanderia aqui, ó. Tem a lavanderia aqui. Estou aqui de boa aqui na minha rede, vendo as minhas babosas, aqui só um pouquinho delas. Tem mais. Tem mais lá em cima, no último andar. Então é isso, galera. Isso é só um incentivo para você. O Eterno não predestinou nada para nós. A única tipo de predestinação, né, é só a predestinação profética. Por exemplo, tipo Daniel 2,44, que narra que no dia desses reis de hoje, ADM de hoje, o Deus do céu vai trazer, estabelecer um reino que jamais será arruinado, né? E esse reino não será transferido para outro povo, porque o reino da humanidade é transferido para os povos de mão em mão, de tempo em tempo. E o reino messiânico vai ser permanente. E de fato, quando Jesus, o Messias, narrou Mateus 6,10, fala: venha o teu reino, venha a tua ADM. Ele só confirmou Daniel 2,44, que fala que Deus já vai trazer o reino para cá. E o desfecho desses dois textos vai concluir lá em Apocalipse 11,15, que narra que o apóstolo João viu uma visão, que é um deslumbre do futuro, tipo o holograma de realidade aumentada, pois o Eterno, Yorvá, Yud, He, Vav, He, já domina essas tecnologias sagradas há milênios de anos. Ele é o Deus dos deuses, o pai da física quântica do macro ao micro, do universo e suas criações, ao bote de rings encontrados nos quarks, chamado partícula de Deus. Então não existe predestinação para os humanos. Existe para os humanos o livre-arbítrio de vir. E de fato, os 4 pilares primordiais que o Eterno Yorvá tem, que é amor, justiça, sabedoria e poder, esses 4 pilares ele incumbiu a nós humanos
como os micros deuses de nossas atitudes e ações, de querer ou não fazer uma parceria com ele. Exatamente. Tem textos lá na Taná, conhecido como as escrituras hebraicas, aramaica ou Velho Testamento, que diz que os humanos também são deuses. Apesar que a palavra Deus não é nome, é um título, tais como professor, né, dentista, médico, etc. Exatamente. Os humanos também foram incluídos com os micros deuses de suas atitudes. Inclusive os 4 pilares que Deus tem, que é amor, justiça, sabedoria e poder, os humanos também têm. Os humanos têm amor, justiça, sabedoria e poder. Poder de ir, de vir, poder de criar nova espécie de fruta, fazer enxertia ou porquia de 2 espécies de frutas e nascer uma nova espécie, ou manipular essas maravilhas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Isso, o Eterno fica feliz vendo a parceria dos humanos com ele. É isso mesmo, irmãos. Por hoje é só. Quem gostou desse vídeo, dá um joinha no canal. Até o próximo.